capítulo 12 do Gênesis, versículo de número 1, até o versículo de número 5. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti, ou far-te-ei, uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Até o versículo 4, por gentileza. Diga comigo: Senhor Deus, fala comigo. Amém. Eu quero nesta noite, irmãos, falar um pouquinho sobre este homem e a sua chamada. Sem sombra de dúvida, um dos homens mais admirados de toda a Bíblia. Eu disse aqui estes dias, um dos 3 homens mais admirados da história de Israel, junto com Moisés e com Davi, sendo Davi admirado pelos judeus por ser o grande rei da nação, que destruiu os inimigos ao redor, Moisés, o grande libertador e legislador, e Abraão, o pai da nação, também chamado pai da fé dos que creem. Deus teve tanto prazer no seu relacionamento com Abraão, que aceitou ser chamado como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Abraão é mencionado na Bíblia por cerca de 70 vezes, por conta do seu relacionamento com Deus e da sua caminhada de fé com o Senhor. Mas é muito importante lembrar que tudo na vida de Abraão começou com uma chamada. E uma chamada que na verdade foi feita no capítulo 11, a partir do versículo 27, quando a Bíblia diz que Terá, pai de Abraão, pai de Naor, saiu da terra onde habitavam e seguiu em direção a Canaã. Em dado momento da trajetória, Terá, repito, pai de Abrão, pai de Naor e pai de Harã, Terá para num lugar ou numa região chamada Harã, e ali vive e ali morre. Depois de certo tempo, o Senhor aparece a Abrão e traz esta palavra de determinação: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. A região onde Abrão morava a esta altura era uma região reconhecidamente idólatra, politeísta. Especificamente na cidade onde Abrão morava, na região da Mesopotâmia, adoravam o deus e a deusa Lua.
a quem eles chamavam de Deus ou deusa Ningal. E a proposta de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, para Abraão ou para Abrão é: eu serei o teu Deus, eu serei o Deus da tua descendência, eu serei o único Deus a quem vocês haverão de adorar. E o Senhor faz uma aliança com Abrão. E por conta desta aliança, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 9, versículo de número 4, declara que como resultado da aliança que o Senhor fez com Abrão, diz Paulo, a Israel pertencem os pactos, a glória, a adoção de filhos, a aliança, a promulgação da lei e as promessas. Biblicamente, quando o Senhor faz com Abrão uma aliança, Ele dá à descendência de Abrão privilégios exclusivos. E repito, o primeiro desses privilégios da aliança é a adoção, que na linguagem de Paulo e no vocábulo que Paulo utiliza, refere-se a atribuir a um estranho o mesmo privilégio de filhos. E o Senhor, quando utiliza Moisés para falar disso a Israel, em Deuteronômio 5, diz assim: o Senhor não vos escolheu, nem teve prazer em vós, porque vocês eram maiores do que as outras nações da terra, porque na verdade éreis em menor número, mas porque o Senhor se aprazeirou de Abraão vosso pai, e por isto fez uma aliança convosco. Então o primeiro privilégio da chamada de Abrão é a adoção. Israel é recebido como filho legítimo de um Deus criador dos céus e da terra. Na linguagem de Paulo, a Israel, por causa da aliança, também pertence à glória. E glória aqui é Shekinah, que literalmente se traduz por morada, habitação. E no que se refere a Israel, está falando de Deus morando no meio do arraial de Israel. Deus habitando no arraial do seu povo. Isso é um privilégio da aliança. Paulo diz que a Israel também pertence o pacto. E é interessante, eu falei aqui esses dias numa terça, Deus é um Deus de pactos. Todos os pactos realizados com Deus, entre Deus e o homem, na Bíblia, tiveram a iniciativa de Deus. E em todas as ocasiões que o pacto porventura foi quebrado, foi o homem quem falhou no cumprimento desta aliança com o Senhor, porque Deus é um Deus de alianças. Paulo diz que a Israel, por causa desta aliança, pertence à lei, à promulgação da lei, o privilégio de ser o propagador da lei de Deus, o culto e as promessas. Se formos analisar todos os privilégios e bênçãos reveladas na Bíblia, e de modo especial no Antigo Testamento, estão relacionadas a Abraão. E se o irmão parar para meditar nisto, a salvação que recebemos em Jesus também está relacionada a Abraão, porque quando o Senhor diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está dizendo claramente: o Salvador do mundo virá da tua linhagem. Todos esses privilégios que Abraão passa a desfrutar, e dos quais nós somos participantes,
estão relacionados ao fato de ter aceitado uma chamada de Deus, quando o Senhor diz: sai, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu haverei de te mostrar. E o extraordinário da fé de Abrão é que o Senhor não dá a ele uma visão de para onde ele vai. Quando eu faço um paralelo de Abrão conosco, dispensação da graça, eu o admiro ainda mais, porque o Espírito Santo habita em nós, e nós temos tempo integral o Espírito Santo atestando ou contestando as nossas ações. No caso de Abrão, o Senhor lhe aparece e diz: sai. E o Senhor não continua testificando pelo seu Espírito dentro dele. Ele tem uma sensibilidade a Deus e uma percepção de Deus tão aguçada que ele simplesmente sai. Não há questionamento à orientação divina. E aí o Senhor faz a Abraão, ou a Abrão ainda, algumas promessas. Lá no versículo de número 2, o Senhor diz: eu te farei uma bênção. Ser uma bênção é mais do que ser abençoado. Porque há pessoas que são abençoadas, mas não entenderam que Deus não abençoa para que a bênção seja retida. Ser bênção é perceber que onde você chega, as pessoas serão contagiadas pela bênção que você é. Provoca o seu vizinho e diz para ele assim: nós temos que ser uma bênção. Primeira promessa de Deus a Abrão é essa: eu vou fazer de você uma bênção. A segunda: eu vou te dar um nome engrandecido, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou tornar o teu nome conhecido. Engrandecerei o teu nome. Depois o Senhor diz, ainda no versículo 3, olha a bênção: todos os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem, eu mesmo amaldiçoarei. Isso é extraordinário, porque Deus está dizendo a Abrão: você não tem que responder a ninguém quando te abençoar ou quando te amaldiçoar. Fica tranquilo, que a palavra que dirigirem a você, eu mesmo farei ecoar na vida de quem a pronunciou. É o pacto de Deus com este homem da Mesopotâmia. Lá no capítulo de número 13, versículo de número 15, olha que coisa, e isso é da aliança, ou da chamada. O Senhor diz a Abrão: sai de dentro da tenda. E ele sai. E o Senhor diz: olha para o norte e para o sul. Olha para o oriente e para o ocidente. Vê, porque toda esta terra que tu contemplas, eu mesmo a darei a ti e à tua descendência. Isso é da chamada, isso é da aliança. E a maior de todas as promessas de Deus a Abrão: em ti, através de ti, por tua causa, todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora, e eu não vou tomar muito tempo, qual é o segredo desta chamada de Deus para Abrão? Quais são as exigências desta chamada de Deus a Abrão?
aprendamos e vivamos. Primeiro, o Senhor nos ensina na vida de Abrão que a chamada de Deus exige separação. Diga comigo, separação. Sai-te, rompe, corta o cordão umbilical. Sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Porque o Senhor requer em Gênesis 12, versículo 1, que Abrão saia da sua terra. Se é tão mais cômodo prosperar na terra onde eu nasci. Se o chamado patriotismo é tão poderoso que quem vai tem uma dificuldade violenta de se adaptar fora. E salvo engano, irmão Edilson, parece que quando a idade vai chegando, a gente começa a sentir saudade da nossa terra de origem. Eu estou dizendo salvo engano porque isso pode ser um problema meu, mas acreditem, eu estou me flagrando com saudades do Angico, com vontade de ir ficar uns dias na terra onde eu cresci, com vontade de voltar e parar dias e deitar num travesseiro de palha para rever a minha infância. Aí o Senhor chama Abrão e diz: eu quero que você saia da sua terra. Por quê? Vou repetir. Toda aquela região é uma região reconhecidamente idólatra, politeísta e pagã. E o Senhor está dizendo a Abrão: você vai romper com a cultura da terra onde você está. Porque para que eu faça em você o que eu estou querendo, você tem que romper com a cultura que te prende e se tornar precursor, instrumento, profeta, apóstolo, sacerdote de uma cultura espiritual, de uma cultura divina, de um padrão de vida que agrade o céu. Então sai da tua terra. Depois o Senhor diz a Abrão: e sai do meio da tua parentela, porque de repente eu vou, mas eu levo os meus padrões de comportamento familiares. E o Senhor está dizendo a Abrão: eu quero fazer algo na sua vida que requer que você liberte-se da dependência. Você precisa passar a confiar exclusivamente em mim. Porque quando o pai está perto, mãe está perto, irmãos estão perto, padrinhos estão perto, se a coisa apertar, para que confiar em Deus? Se mãe responde por mim, se pai responde por mim, se irmão briga por mim. Aí o Senhor está dizendo: eu quero lhe ensinar que você precisa depender exclusivamente de mim. Por isso ele diz: sai, rompe. É incrível como nós, em qualquer aperto e sufoco, vamos apelar para aqueles que são a nossa base emocional. Se eles não puderem resolver o problema, no mínimo, terão um ombro amigo para te permitir chorar. E Deus está dizendo a Abrão: eu quero que você aprenda a confiar em mim, sem ter muletas, sem ter plano B. Eu quero que você aprenda a andar comigo sem ter um segundo plano. Entender que se parecer que vai dar errado, ainda que pareça,
Se a sua confiança estiver em mim, você vai ter que descansar em mim e saber que no meu momento eu intervenho, eu interfiro, eu faço, porque sou o seu Deus e o Deus da sua casa. Aleluia! Isso é interessante. Sai da casa do teu pai. Sai da casa do teu pai, porque a relação que eu tenho com o teu pai é diferente da relação que eu terei contigo. Sai, porque o meu trabalho é pessoal e é individual, e eu trabalho com cada homem de maneira específica, no tempo, no espaço, na história, uma geração após a outra. Falando de mim particularmente, eu não tenho um ministério, não sei se o termo é igual, semelhante ao ministério do meu pai, ao que ele teve. Eu não prego como ele pregava. E esses dias o meu filho bateu na minha perna e disse assim: eu não quero pregar do jeito que o senhor prega. Eu quero ser ensinador. Ok? Porque Deus trata com cada geração de uma maneira específica. Isso não pode me magoar. Eu tenho que entender que Deus tem um tratamento específico com cada um. E Ele não vai fazer na vida dos nossos filhos exatamente o que fez na nossa, e nem exatamente na nossa como fez na vida dos nossos antecessores. E Ele está dizendo: sai, rompe, sai da tutela, aprende a descansar em mim. Confesso para os irmãos que muitas vezes aprender a descansar em Deus é bastante trabalhoso. Não é porque Deus não é digno de confiança, longe de mim tal coisa. É porque nós temos muita dificuldade de não ter o controle da situação. Aí quando a gente não tem o controle da situação, a gente entra em um parafuso. E o Senhor olha para nós e diz assim: eu quero que você aprenda a descansar nas minhas asas, na minha sombra, na minha tutela, na minha proteção. Aí diz o louvor: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Diz aí para o vizinho: Deus está cuidando de você. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo, que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Tem uns assembleanos aqui, ó. Nele descansa sempre pois tem cuidado Deus de ti. Então, a chamada de Deus exige separação. Segundo, a chamada de Deus exige obediência. A chamada de Deus exige a disposição de seguir a sua orientação. E no tocante a isso, a Bíblia vai revelar para nós que o Senhor diz a Abraão: sai. E no versículo 4 diz: saiu, pois. Obedeceu. Obedeceu sem argumentar. Obedeceu sem questionar. Não sei, tenho a sensação que a nossa geração pensa que pode bater boca com Deus. Tenho a sensação que a nossa geração pensa que pode discutir com Deus.
Aqui acolá eu ouço um pregador desavisado, dizendo: levei Jeová no canto da parede. Uma geração que ousa dizer a Deus: eu só vou fazer o que tu queres se tu fizeres o que eu quero. A chamada de Deus exige obediência. E é interessante que Abraão sai no versículo 4 e 5. Então logo sai no versículo 7 e 8. Ele já oferece um sacrifício a Deus, dizendo para Deus: eu não apenas saio, mas saio disposto a fazer sacrifícios. E talvez o maior ato de obediência de Abrão esteja no capítulo 22 do Gênesis, quando o Senhor aparece a ele e diz assim: toma teu filho Isaque, teu único filho, a quem tu amas, vai a uma das colinas de Moriá e lá ofereça-o a mim em sacrifício. Eu já ouvi alguém dizendo que oferecer em sacrifício ali é apresentar a criança a Deus para ser missionário como quando crescer. É muita ingenuidade. O Senhor está querendo que Abraão tome Isaque, coloque no altar sobre lenha. Tome um cutelo, que era um objeto pontiagudo feito de pedra ou de metal. E é para Abraão, como fazia com o novilho e com o cordeiro, enfiar o cutelo na região fatal. E quando ele tirasse o cutelo, o sangue ia jorrar. E o seu Isaque ia agonizar. E aquilo tinha que ser com alegria, porque era para Deus. E a Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada, rachou a lenha. Ele tinha servos e podia muito bem pedir para alguém rachar a lenha, mas a questão é a seguinte: se a chamada é minha e se o sacrifício é meu, eu racho a lenha. Ele racha a lenha, coloca sobre o animal e sai com Isaque e 2 servos. 3 dias de viagem. Por que 3 dias? Porque há um simbolismo espiritual e há um ato consciente. Deus está dizendo: vai longe, que é para dar tempo pensar, medir, calcular, porque eu não quero sacrifício realizado no impulso. Nada para Deus é feito numa emoção, sem consciência em ação. 3 dias também representam os dias que o Cordeiro de Deus ficou no túmulo até ressurgir dentre os mortos para garantir a nossa salvação. E quando Abraão, 2 dias de viagem, avista Moriá de longe, diz aos servos: ficai aqui, eu vou com o menino adorar, e juntos voltaremos. Mas o menino ia morrer. E alguém diz assim: mas Deus ia ressuscitar. O escritor da Epístola aos Hebreus disse que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar seu filho até depois de morto. Cria, mas Deus não disse que ia fazer. A fé não depende de uma segunda promessa, só depende da primeira.
Não precisa Deus aparecer dizendo: sacrifica que eu ressuscito. Abraão estava firmado na primeira: em Isaque será estabelecida a tua descendência. Abraão se apegou lá. Quem tem fé não precisa que Deus fique confirmando, repetindo, resmungando, porque Deus não é menino, não é velho, decrépito. Deus não está caducando. Aquilo que Ele disse se fará, o que Ele promete cumprirá, porque Ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Abraão vai. Só que presta atenção. Há quem diga que Isaque já tinha da casa de 30 anos. O fato é que já era adulto, porque a lenha que os jumentos trouxeram 2 dias de viagem, foi Isaque que subiu levando no ombro. Não é uma criança. Não dá para colocar esse camarada no altar, enfiar o cutelo sem explicar para ele. Como é que Abraão explica para Isaque aquele negócio que ele ia fazer? Eu imagino Abraão engolindo seco, aquele nó na garganta, porque a fé não anula a dor no coração. A fé não anula o nó na garganta. Eu imagino Abraão dizendo: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor pretende. Confio em Ti, mas não estou entendendo. E Isaque, para estragar, para aumentar o peso, diz assim: meu pai, eu estou vendo o cutelo e a lenha, e até um instrumento que vai provocar o fogo, mas eu não vi o cordeiro. Como é que um pai ouve essa pergunta se o cordeiro é o filho? E Abraão olha para Isaque e diz assim: Deus há de prover. Deus proverá. Mas um irmão chegou para mim um dia e disse: o senhor não pode achar que Abraão sofreu a caminho de Moriá? Ele era o pai da fé. Eu disse: é verdade, mas também era o pai de Isaque. E o único problema que você tem a caminho de Moriá é ser pai de Isaque. Eu entendo que Deus poderia aparecer a Abraão e dizer: Abraão, para, eu sei que você vai oferecer Isaque, eu sei que você está determinado, eu estava apenas te testando, Abraão. Deus não faz isso. Deus deixa Abraão ir. Por quê? Porque às vezes Deus te leva ao último nível da tua resistência. Porque às vezes Deus te leva ao último nível do teste. Porque às vezes Deus te leva às últimas consequências da tua aprovação. E Ele leva Abraão, e Abraão vai. Agora imagina aí, pai. Imagine aí, mãe. Chegar lá em Moriá, achar algum lugar, depois de montar o altar, arrumar a lenha, e Isaque ajudando. Não, meu pai, o senhor já tem 120 anos. Deixa que eu ajudo o senhor. Isaque montando o altar para ser sacrificado. E Abraão olhando. Alguém já pensou nisso? Como é que Abraão depois senta numa pedra daquelas para dizer assim: Isaque, eu preciso conversar com você. Eu ando com Deus, Isaque, desde os meus 70 anos. E um dia Ele apareceu a mim lá em casa, através de 2 anjos. Era meio-dia. Eu estava irritado com a tua mãe. Gênesis 18 e 19. E Ele disse que Sara ia ficar grávida. Era tão complicado que tua mãe riu da cara dos anjos. Por isso que seu nome é Isaque. E Abraão vai contando para Isaque.
relembrando a história. E de repente ele diz assim: só que agora Deus está me pedindo algo muito forte. Como é que você olha nos olhos do filho para dar essa notícia? Deus está me pedindo para eu oferecer você no altar. Ei, Isaac conhecia essa cena. Isaac estava acostumado a ver cordeiro e novilho no altar. Mais ou menos assim: não entendi, papai. Nem eu. Mas Deus está querendo que eu degole você. Espera. Mas o Senhor não já me disse que os deuses que aceitam sacrifícios humanos são os deuses pagãos? Que o Deus El Shaddai não aceita sacrifícios de pessoas? Eu disse. Não estou entendendo, Isaac. Eu apenas creio. Eu apenas confio. Mas tem uma relação entre Abraão e Isaac que é muito extraordinária, porque a Bíblia diz assim: os dois caminhavam juntos, a entender que Abraão confia em Deus e Isaac confia em Abraão. Então é mais ou menos assim: eu conheço a sua relação com Deus, meu pai, e eu sei que o Senhor não estaria enganado. Porque, irmãos, Isaac estava com medo, a Bíblia diz isso. A Bíblia fala muito depois sobre o terror de Isaac. Cada vez que Isaac fecha os olhos, depois dessa cena, ele vê o cutelo descendo. Mas se Deus mandou o meu pai, eu digo que Isaac é filho da obediência. Eis-me aqui. É Isaac quem sobe no altar. Ele não precisava que o pai o pegasse, ele é um adulto. O rito determinava que a mão do ofertante fechasse os olhos da vítima, para que o olhar não clamasse por misericórdia. Abraão fecha os olhos de Isaac, ergue o cutelo. Essa oração não está escrita, sou eu que imagino. El Shaddai, tu aparecestes a mim um dia e fizestes comigo uma aliança. Tu me mandaste ir para um lugar que eu nem sei onde é, e eu vim. E agora tu me pedes o meu filho no altar, e eu te dou. Chorabagai, faço choragá. Esse ato é tão poderoso na Bíblia. Esse ato é tão extraordinário na Bíblia que Jesus diz que Abraão teve uma visão do domingo da ressurreição. No momento que Abraão está orando, Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Deus projeta Abraão para o túmulo em Jerusalém, quase 4.000 anos depois, e faz ele ver a ressurreição. Mas o ato é tão poderoso que Jeová não consegue ficar no trono. Jeová levanta, e quando Abraão vai descer o cutelo, a Bíblia hebraica diz que o anjo do Senhor segurou no braço de Abraão, porque o anjo estava segurando e Abraão forçando, como se dissesse: eu vou obedecer à voz do meu Deus. É aí que Deus se revela e diz: não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus, e nem o teu próprio filho
negasses o que Deus está dizendo ali para Abraão, porque o teu ato é tão forte que eu mesmo desci a Moriá para receber o teu sacrifício. Eu encerro. A chamada de Deus exige obediência. A chamada exige fé, porque ir a tal nível requer fé. Ir a tal nível requer uma confiança sem qualquer margem de questionamento em Deus. Daí o escritor da Epístola aos Hebreus, de maneira quase poética, dizer: pela fé Abraão, recebendo a ordem de Deus, saiu. Pela fé ofereceu Isaque em sacrifício. Diz para o seu vizinho aí: é pela fé. Ei, vagadá, ramassuei, varagá. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: Deus nunca vai decepcionar a sua fé. Nunca, nunca, nunca. Deus nunca, nunca vai deixar a tua fé na mão. Deus nunca vai te frustrar na tua fé. Nunca, nunca. Ei, Massuri, Malagai. E creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça, foi creditado na sua conta. Isso agradou o coração de Deus. Eu concluo dizendo que a fé, que a chamada de Deus sempre será recompensada. Eu vou repetir: a chamada de Deus sempre será recompensada. Abraão ofereceu a Deus um filho. Deus deu a ele multidões. Serás pai de multidões. Quando você aceita, quando você se submete ao processo da chamada, Deus sempre te dará infinitamente mais do que aquilo que você aceitou colocar no seu altar. Porque quando o Senhor aparece e diz para Abraão: eu sei agora que você teme a mim. Eu consigo imaginar o susto aliviado de Abraão. De Abraão agora, já é Abraão. Quando o Senhor brada e diz: eu sei que você teme a mim. Você não me negou teu filho. Eu imagino Abraão, mais ou menos: eu sabia. Eu sabia que o Senhor não iria me deixar sozinho. Agora pense em Isaque, levantando desse altar. Pensa na explosão de júbilo nesse monte. E Jeová observa a cena e é adorado. E diz a Abraão: ei, olha lá, eu já providenciei um cordeiro para o sacrifício.
A viagem não é perdida. Oferece. E enquanto Abraão está oferecendo o holocausto, Jeová diz assim: porque ouvistes a minha voz, versículo 16 a 18, e não me negaste o teu próprio filho, eu te farei pai de uma multidão. Eu te farei pai de muitas gentes, porque a chamada de Deus é recompensada. Diante disso, o Senhor diz a Abraão: eu vou andar contigo, tu vais andar comigo. E é a partir daqui que Deus dá a Abraão o título mais nobre que um homem já recebeu: amigo. Amigo. Amigo de quem? Do governador? Do presidente? Do prefeito? Do juiz? Não. Amigo de Deus. Amigo de Deus. O negócio é tão poderoso que quando Deus vai executar Sodoma e Gomorra, Ele mesmo diz: posso eu porventura fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo? Esse é o privilégio de ir a Moriá. Esse é o privilégio de passar por algumas prensas na vida, ser testado e responder à convocação de Deus. Ele se torna íntimo teu. Eu vou repetir porque quase ninguém ouviu. Deus se tornará íntimo seu. Você se tornará íntimo de Deus. Sabe o que é ser íntimo dele? E andou Enoque com Deus, e Noé andava com Deus, e falava o Senhor a Moisés face a face. Isso é intimidade. E essa intimidade é para quem responde ao comando do céu. Essa intimidade é para quem ouve o céu. Essa intimidade é para quem está disposto a caminhar na direção que o céu aponta. Não é para quem bate boca com Deus, porque tem gente pensando que intimidade com Deus é bater boca, é contestar, é questionar Deus. Isso não é de intimidade, isso é de rebelde. Quem tem intimidade não questiona, porque a voz de Deus é tão íntima, é tão profunda, que ela anula qualquer capacidade de contestação. Eu acho muito extraordinária a comunicação de Deus. Eu disse a alguém essa semana: parece que a comunicação de Deus não é verbal. É tão âmago, é tão interno, que você não ouve palavras, mas você entende o que Deus está querendo. Eu ouço como se Deus estivesse dizendo assim: eu quero nesta geração pessoas que desejem a intimidade comigo. É como se Ele dissesse: o que vocês desejam é tão pequeno, vocês estão se contentando com tão pouco, com um carro novo, com uma casa boa, com uma roupa X, com o emprego, estabilidade profissional. E Deus dizendo assim: o que eu quero que vocês entendam é que o que eu tenho para vocês não é para aqui, é para a eternidade. Rompe o véu do tempo.
ultrapasse essa limitação física. Eu quero ter com quem compartilhar os meus segredos. Daí ele diz: clama a mim, e te respondo, e eu vou te mostrar coisas grandes e coisas eternas que você ainda não conhece. Fica de pé, por favor, quem puder. É tão extraordinária a chamada e o resultado da obediência, que Abraão é o primeiro homem a quem Deus se revela pelo nome. Eu sou Jeová Yahvé El Shaddai. E olha, veja só, 435 anos depois da morte de Abraão, a sua descendência está no Egito cativa. E a Bíblia diz, Êxodo 2, 24 e 25, que o Senhor ouviu o clamor dos hebreus, porque se lembrou da sua aliança feita com Abraão. Não foi por causa dos meninos que estavam lá no Egito levando chibatada do faraó. É porque ele fez uma aliança com um homem que honrou a amizade. E ele chega para Moisés, quando Deus se apresenta a Moisés no Sinai, ele se apresenta dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. E como tu percebes, eu tenho contemplado a aflição do meu povo, e o seu clamor chegou até mim, e eu desci para livrá-lo. Aí eu acho engraçado a ousadia, coragem, não sei, de Moisés, que ele faz assim: quando eu chegar lá e os caras me perguntarem teu nome, que os desde do Egito têm nome, eu não sei o teu, o que é que eu vou responder? Aí Jeová assa. E Jeová, desculpa o termo, bota para lá. Yahia, Yashua, Yahia, eu sou o que você precisar que eu seja. Ei, é para Jeová? Então aplaude com gosto. Abre a boca e dá glória. Celebre a Ele. Cadê um cântico de adoração aqui? Oh, aleluia! Dê um brado de glória a Deus e aplausos a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele que é Deus.
ao único Deus